Fala pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar aí praticamente da briga, o quebra-pau entre o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro e a coisa ficando feia. O Valdemar Costa Neto fazendo elogios aí diretamente ao Lula e também, de certo modo, né, atacando o Sérgio Moro e falou que o Bolsonaro é candidato de um mandato só. Pois é, parece uma loucura tudo isso, mas foi um vídeo aí que viralizou nas redes sociais. O pessoal bolsonarista foi pra cima do Valdemar Costa Neto e a casa caiu. E a gente vai falar mais sobre isso aí. Você tá vendo aqui, ó. Você não tá me vendo, né? Agora você tá vendo aí o Valdemar Costa Neto, que está numa situação um tanto que complicada com o grupo bolsonarista. E ele mandou recado aí, tá? Falou que diz que a palavra dele não faz curva e quem conhece ele sabe. Ele disse que é leal ao Bolsonaro e fiel aos princípios dele, tá? Justificou aí o Valdemar Costa Neto, dirigente aí do PL, o partido aí do Bolsonaro, tá? Então tá aí. Você tá vendo aí um pouco, né? Vai acompanhar um pouco mais dessa situação um tanto que complicada do Valdemar Costa Neto, que saiu aí de certo modo um quebra-pau aí com o Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto parece que ele surtou de vez, né? Ele fez uns elogios lá que, sinceramente, até os deputados petistas começaram a, de certo modo, a compartilhar o vídeo. Então, assim, é uma loucura total. Vou ver se eu consigo colocar o vídeo aqui, né? Dele falando literalmente um pouco, né? Principalmente ele falando, né? Que o Lula é um cara do povo e que o Bolsonaro não. É brincadeira um negócio desse? Pois é. Isso tudo parece uma loucura, né? Mas tá aí, o Valdemar Costa Neto brigando aí, eu acredito que com o Bolsonaro, mandando recado e de certo modo, né? Falando um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a briga aí, de certo modo, do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. Será que é um racha? O Valdemar Costa Neto veio a público aí se explicar. Mas a pergunta que fica é: será que depois de tantas ofensas ao Bolsonaro ele vai aceitar o perdão? A equipe do Bolsonaro já foi para cima e não deixou passar batida aí. Então, já aproveite e já deixa o like, seja muito bem-vindo. E vamos falar aí um pouco mais sobre a situação aí do Valdemar Costa Neto, que briga aí com o Bolsonaro. Bem, o Valdemar Costa Neto, todo mundo sabe que é o presidente do PL, tá? Ele veio aí no sábado mesmo para poder comentar, fazer aí, de certo modo, fazer, né, responder às críticas que ele recebeu ao fazer vários elogios ao presidente Lula e fez comparação também ao Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, só que ele colocou o Bolsonaro para baixo, ladeira abaixo. Eu, sinceramente, não entendi tudo isso, né? Ele falou assim: estão me atacando, né? Usando a minha fala, a fala do Valdemar Costa Neto fora do contexto, né? E ele falou o seguinte, já ameaçou, tá? Quem me conhece sabe, e a esses eu mando um recado. Essa foi a fala do Valdemar Costa Neto, dizendo que, né, olha, quem me conhece sabe, e a esses deixo claro, e a esses aí as pessoas que estão criticando ele por conta disso. Quem não tem lealdade tem vida curta no mundo da política, tá? Ele diz que é aliado do Bolsonaro e fiel aos princípios dele. Quem conhece ele sabe, né, que a palavra dele não faz curva. E aí o Valdemar Costa Neto compartilhou, fez uma frase, deixa eu ver se eu consigo pegar e mostrar a frase dele aí diretamente na outra lá, né? Mas enfim, ele fez o post dele aí, ó, estão me atacando, né? Essa hora fala do Lula, quem me conhece sabe. Isso daqui foi a fala do Valdemar Costa Neto, falando um pouco mais sobre a situação aí, e você vê que pro cara vir a público e falar um negócio desse, é porque realmente a corda apertou aí pro lado dele, tá? Então a matéria do Globo aí, falando um pouco mais sobre essa situação. Se você ainda não deixou um like, já aproveita e já deixa um like, agora é de graça, não te custa nada, ó, tá vendo aí, ó, clicou? Você viu? Nem doeu, pois é. A gente continua falando aqui mais sobre a situação do Valdemar Costa Neto, e aí, de certo modo, ele veio a público e fez essa fala. Mas por que que o Valdemar Costa Neto fez essa fala aí em relação, fez essa fala aí pública, né? Falando, dando explicações, dizendo que quem conhece ele sabe. Aquela mesma desculpa, quem me conhece sabe. Então, por que que ele veio a público? O fato é que o Valdemar Costa Neto, Companhia Limitada, né? Ele foi a um podcast aí, né, e perguntaram para ele sobre a situação do Lula e do Bolsonaro. E aí, ele simplesmente decidiu fazer algumas comparações. Não sei se é uma cutucada, né? Ele foi lá no podcast, lá no Diário de São Paulo, na Zona Leste, no Diário, né? Jornal Diário, lá na Zona Leste, e fez aí vários elogios ao Lula. Vou ver se eu consigo mostrar. Vou ver, não. Eu vou mostrar aqui um vídeo, uma parte do vídeo, ele falando sobre a situação, né? É inacreditável, cara. É um negócio assim absurdo que ele falou. E ele fez comparações aí entre o Lula e o Bolsonaro. Literalmente ele fez comparações mesmo
em relação ao Lula e o Bolsonaro. Já deixa um like aí que é de graça, não te custa nada. Beleza? Então é isso, ele fez essas comparações e falou o seguinte: o Lula é um camarada do povo. Ué, tá até virando camarada agora? Eu não entendi isso não. Como é? Como é, amigo? Lula, camarada? Pois é, e é incrível, né? Ele foi e falou o seguinte: o Lula é um camarada do povo, segundo Valdemar Costa Neto. Ele é completamente diferente do Bolsonaro, ou seja, já deu uma cutucada aqui no Bolsonaro. Parece que ele, de certo modo, quis arrumar uma briga, literalmente, com o Bolsonaro. Chamou o Lula de camarada e falou que é totalmente diferente do Bolsonaro, que o Lula é um cara do povo, e já o Bolsonaro não. Ou seja, o Bolsonaro não é um cara do povo, o Bolsonaro, na teoria, é da elite. É segundo Valdemar Costa Neto. Aí você fala assim: não, é mentira. Eu vou mostrar aqui um pouco do vídeo para você ver o que ele mais falou, né? E ele falou o seguinte: o Lula ainda falou, é uma loucura, né? Fala a verdade, na moral aqui. Falou que o Lula é um fenômeno por ele ter chegado aonde ele chegou, tipo, né, sem ajuda aí, sem ter algum tipo de trampolim. Ele literalmente galgou a própria história, foi autor da sua própria história. E também, é claro, né, não só o Lula, mas todos nós temos que ser autores, né, das nossas histórias. Essa que é a realidade. Então, ele simplesmente, né, falou sobre essa situação, que o Lula chegou aonde chegou, né, com os méritos próprios, e também falou que do vice-presidente, e que o Lula tinha uma base, e que o Lula foi tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que conseguiu, né, ter aí o primeiro mandato, segundo mandato, e ainda conseguiu eleger a Dilma, é claro, né, Dilma maravilhosa, linda, como sempre, com os méritos dela. E aí, o Valdemar Costa Neto, ele não poupou não, foi mais além, tá? Rasgou elogios aí, né, falando sobre a situação do Lula e também, de certo modo, a Dilma. E o pior de tudo isso, ele falou que não tem nem comparação. Meu pai, cara, é inacreditável. Falou que não tem nem como comparar o Lula ao Bolsonaro, segundo o Valdemar Costa Neto. Diz que não tinha como fazer nenhum tipo de comparação, porque o Lula é um cara do povo, tem muita popularidade, talvez ele não tenha um pouquinho do carisma que o Bolsonaro tem, mas o Lula é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro, não, o Bolsonaro tem um mandato só. Cara do céu, eu fico imaginando isso daqui diretamente, o Bolsonaro ouvindo esse podcast. Deve ter falado cobras, não comente o que ele falou, mas enfim, deve ter ficado extremamente furioso e ensandecido. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar, o próprio Lindenberg Faria comentou sobre a situação e compartilhou. Cara, é uma loucura. Chamou o Bolsonaro de cara de um mandato só. É brincadeira uma coisa dessa? Pois é. E o pior de tudo isso, ele não só se contentou em falar sobre a situação do Bolsonaro, mas ele literalmente resolveu atacar o Moro. É sério. O Valdemar Costa Neto, ele não mediu nenhum esforço para poder atacar o Moro e comentar mais sobre a situação. E disse o seguinte, né? Se o Lula, né? Se é que o Lula errou em alguma coisa, né, a situação do Lula aí, se o Lula errou em algum momento, ele tinha que ser condenado, né, diretamente pela lei e não especificamente pelo Moro. Ele disse que o Moro ultrapassou todos os limites da lei quando levou o negócio pro lado pessoal, né, e de certo modo, o Valdemar Costa Neto ameaçou o Moro aqui, já mandou um recado, hein? Falou que ele vai pagar caro por isso. Meu, é uma loucura, é um negócio assim, é que inacreditável, né? O Valdemar Costa Neto simplesmente falou sobre essa situação e falou assim: eu aposto que o Moro vai ser cassado. Falou que o Lula tá um pouco, né, debilitado devido àqueles problemas lá que o Moro arranjou pra ele. Só que, infelizmente, né, aconteceu, tá? E aí o pessoal veio às redes sociais, o Lindenberg, tá? Comentou, repostou aqui o vídeo. Inclusive, eu vou pegar e já vou colocar aqui já uma parte do vídeo, vou tirar aqui, né? Pera só um minutinho, você já deixa um like aí. Você já deixa um like que eu vou pegar uma parte do vídeo aqui. Eu acho que já tá até rodando aí, né, pra você. Mas enquanto você vai deixando um like aqui, eu vou pegar e vou pausar aqui um pouco, em especial a música, enquanto você já deixa um like, para mim colocar o vídeo, tá? E aí eu vou pegar e vou colocar o vídeo, a gente vai fazer silêncio, eu vou fazer alguns comentários, tá? É importante te dizer isso, porque se eu não fizer alguns comentários, dá alguns pequenos problemas, tá? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e já passar para a parte do vídeo, tá? A parte inteira. E você já deixa um like aí. Ó, olha a situação aqui do Valdemar Costa Neto falando sobre a situação, tá? Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido?
Primeiro que o Então você já vê que ele já tá falando aí, tá? Um pouco mais sobre a situação, que eu não posso, gente, deixar assim, rodar direto, né? Mas enfim. Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. Então você tá vendo aí, né, que eu não pude nem deixar, mas ele diz assim, diz na cara, tá? O Lula é um cara que tem popularidade, tá? Essa que é a realidade. O Lula tem popularidade, conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na 4ª tentativa dele para a presidência da República. Aí, ou seja, já falou que Lula tem resiliência, ou seja, é a arte aí, de certo modo, a arte não é uma maneira de superar aí algumas dificuldades que aparecem na vida, e são aquelas pessoas, então, enfim, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouco mais aqui, ele falando um pouco mais aqui. 1000 vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. Então chamou o Lula de camarada do povo. Ou seja, né? Você não viu, né, meu? Eu tava aqui passando aí, você não ouviu. Mas enfim, ó, seguinte, tá? Tem aí a entrevista completa. Tá? Depois você dá uma olhada lá, literalmente, pra ver como é que tá a situação. É realmente fantástico o vídeo do Valdemar Costa Neto falando em relação ao Lula, tá? E chamando, você viu ele falando que o Bolsonaro é um cara de um mandato só? É uma loucura total, tá? É inacreditável. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde tem mais um vídeo que seja básico, rápido, mas tem. Acompanha aí, espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou. É o fim mesmo do Bolsonaro? É o fim do PL? Deixa aí o seu comentário. Valeu!